Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e venho aqui mais uma vez fazer algumas análises referentes à questão social, questão sociopolítica, à questão da sociedade brasileira, que são temas muito ligados ao Enem, beleza? Mas antes de começar, gente, mais uma vez peço a participação de vocês, né, a ajuda de vocês na questão aqui do meu canal, né, dê uma curtida, dê sua like, dislike, faça o que você achar melhor, participe, é sempre muito bom a interação de vocês no canal, beleza? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre política patrimonialista, né? Basicamente, está falando aqui de modelos ligados a práticas corruptas, né? Porque existe uma situação assim. Por que será que aqui no Brasil a política ela tem uma relação muito direta com a corrupção? Por que será que modelos autoritários, conservadores, tradicionais, corruptos, né, e corporativistas são fortes na cultura, no modelo da política brasileira? Né? Existe uma explicação para isso. E essa explicação está muito ligada ao que? Ao nosso passado, muito ligado à nossa herança colonial, que são coisas que inclusive o Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, no seu livro, e Sérgio Buarque de Holanda, principalmente, abordam de uma maneira muito legal, né? Faz uma análise dentro desse processo. Porque assim, gente, entenda uma coisa, o Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, ele menciona a questão do patrimonialismo. Patrimonialismo, patrimônio, a ideia de que o público é privado. A questão é que o Estado português, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe uma estrutura eminentemente burocrática e corrupta. Né? E essa cultura e esse modelo, essa estrutura, que também é autoritária, né? Ela era autoritária, visto que estão falando de um Estado absolutista, né? Estabeleceu um modelo, né, de não conseguir dividir o público do privado. Pelo contrário, existe uma união, um acordo. Tá? Porque entenda o seguinte, a nossa corrupção ela acontece a partir do momento em que o público se torna privado. Eu, governante, entendo que a instrução pública, a verba pública, né, da merenda escolar, né, do hospital público me pertence. Então eu desvio, eu pego, eu tiro, porque eu entendo que o público é privado. Essa estrutura ela surge, na verdade, no período colonial, a partir do Estado português que veio com esse vício no Brasil. Provavelmente a ideia é que esse modelo se espalhe de uma maneira intensa sobre a cultura brasileira, sobre os modelos, a estrutura, o Estado brasileiro, podemos dizer assim. Então a gente vai argumentar, a gente vai verificar que esse padrão de comportamento corrupto que a gente verifica, segundo Sérgio Buarque de Holanda, tem muito a ver com a estrutura portuguesa. E aí é importante te frisar que esses modelos, né, que aqui é denominado de patrimonialismo, vai ser muito usado pela elite, principalmente uma elite rural. É só te lembrar, por exemplo, do caso dos coronéis, proprietários de terras, gente muito poderosa, tá? Que ele apresentava uma relação, né, de uma relação paternalista junto com a população, né? Quer dizer, o homem, o indivíduo, certo, que se apresenta como um paizão, que auxilia a todos, que tem uma relação fraterna, a princípio é essa, com a comunidade, com as pessoas, mas que na verdade ele estabelece uma forçação de barra, né? Uma relação que é muitas vezes autoritária, unilateral, uma relação que muitas vezes ela na verdade apresenta essa política do favor, do tipo, ó, eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim, tá? Então, além, é claro, de uma relação violenta, né? Porque se você se os indivíduos não seguissem o modelo daquela elite rural estabelecida, pagaria um preço bem caro sobre isso. Então, tu vai perceber, na verdade, que aqui no Brasil a ideia da política assistencialista ela foi mais forte do que o sistema de assistência social. Como assim, Nelson? Entender o seguinte, quando se fala de assistencialismo, é quando você tem o que? O político, né, que domina, está no Estado,
ele cria uma política em que as pessoas elas tendem a ficar sempre o quê? Dependendo excessivamente dessas políticas. Tá? Então há uma dependência, por exemplo, de um dinheiro, de uma verba, de um benefício. Né? Só que o termo assistencialista ele é prejudicial porque ele cria sempre a ideia do que de um benefício em que um indivíduo, o Estado, o governante, joga para a sociedade, joga para o indivíduo como se fosse um ato de caridade, de bondade, né? É aquela coisa, aquela relação paternalista, né? Quase que infantilizando a população, como se fosse o que pessoas que vivem num estado de amedrontamento, estão indefesos. Então, aquela ideia do paizão. Daí vem aquela questão, por exemplo, do populismo, né, do Getúlio Vargas, né, que é a ideia do pai dos pobres. É nesse sentido. Quer dizer, criar uma relação em que as pessoas, principalmente os mais miseráveis, os mais pobres, eles têm uma relação de dependência, né, em relação ao governo. A partir do momento que existe essa relação de dependência por causa da política assistencialista, o que nós teremos então? Aquela ideia, aqueles currais, né, eleitorais, aquele modelo de controlar a população, dizer o seguinte: olha, se você não votar em mim, se você não votar, por exemplo, no candidato fulano de tal, que promove essa política assistencialista, e se vier um outro, você vai perder o benefício. As pessoas, muitas vezes, com medo, né, não tendo uma orientação adequada, acabam ficando reféns desse modelo, né, que é o modelo assistencialista. A gente pode verificar isso na história, a gente pode pegar casos, por exemplo, assim, coisas mais recentes, como o caso das chamadas bolsas, diversos tipos de bolsas que começa no governo Fernando Henrique Cardoso, né, se propaga, por exemplo, no governo Lula, né, na questão do Bolsa Família, vai se expandindo até a Dilma, vai para o Michel Temer, chega agora no Bolsonaro. Quer dizer assim, Nelson, então quer dizer que essas políticas assistencialistas elas acontecem independentemente se o governante é de direita ou de esquerda? Sim. Porque é uma questão cultural. Não só cultural, mas institucionalizada. Quer dizer, isso são formas que os políticos criam para desenvolver essa dependência da população em relação ao seu governo. Então são táticas políticas que se desenvolvem. Né? Assim como existe aquela tática política, por exemplo, dos 4 anos que o governante está, ele vai, por exemplo, fazer as grandes obras só no último ano, porque é no último ano que as pessoas vão lembrar, por exemplo, das grandes ações, das grandes obras. Isso é uma tática política. O assistencialismo aqui no Brasil, ele parte desse princípio também, de modelos que são estratégias políticas que, independentemente se é de direita ou de esquerda, isso acontece. Né? Aí pode dizer assim, mas Nelson, qual seria uma ideia mais adequada para isso? O bom seria não assistencialismo, mas sim a assistência social. O que é assistência social? Que é uma coisa que muitas vezes se oferece em países do primeiro mundo, né, tipo na Europa. A assistência social é o Estado oferecer saúde, educação, saneamento, mas sem uma relação de troca, sem uma relação da política do leve trás, do faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim. Não, a ideia de que que assistência social, que é o Estado oferecer e garantir saúde, educação, saneamento de boa qualidade, que isso é um direito da população. É um direito do cidadão e não, na verdade, uma prática de considerar as ações sociais como se fosse, por exemplo, um favor que o governante está fazendo. Né? Então, é uma ideia diferente. Né? Então, por exemplo, um Estado tipo a Noruega, uma Suécia, né, uma Dinamarca, quando oferecem uma saúde, uma educação de ótima qualidade, parte daquele princípio de que a população está bancando isso. De onde que vem esses recursos? Da população, através dos impostos. Né? Então nada mais justo do que isso ser revertido através de serviços de boa qualidade. Então você tem uma outra proposta. Você não tem assistencialismo, que é a dependência da pessoa, dos indivíduos em relação ao governante. Você tem assistência social, que é uma outra coisa, né? Que é o direito do cidadão. Mas aqui no Brasil, esses modelos tradicionais, conservadores, né, patrimonialistas, eles sempre se desenvolveram
infelizmente. Né? Por exemplo, a questão de você não investir tanto em educação, porque indivíduos esclarecidos não são indivíduos, não, são indivíduos perigosos, né? Dentro, por exemplo, de um político que oferece um modelo assistencialista, né? Populista ou algo nesse sentido. Né? Tem uma frase do Darcy Ribeiro, do antropólogo Darcy Ribeiro, que ele diz assim, que a política de educação do Estado não deve ser considerada como um descaso, mas sim um projeto. Muito interessante que ele fala, quer dizer, o descaso da educação que existe no Brasil não é basicamente um descaso de fato, mas sim um projeto. Um projeto de quê? De poder. Porque se você tem indivíduos esclarecidos, se você tem indivíduos mais críticos, isso não é bom, por exemplo, para o político populista, assistencialista, tá entendendo? E veja que quando a gente fala desses modelos patrimonialistas, entenda que o patrimonialismo é um conceito amplo e dentro do patrimonialismo você tem o quê? A ideia do nepotismo. Nelson, o que é o nepotismo? É o governante que transforma o espaço público, por exemplo, a prefeitura, como se fosse a extensão da casa dele. Então ele põe na prefeitura, ele emprega seus parentes, seus amigos. Tá? Então a prática nepotista é quando tá a filha do prefeito ali, não pelo mérito dela, ela está ali naquele cargo porque ela foi ajudada pelo próprio pai, quer dizer, é o que a gente chama normalmente de peixe, olha, meu peixe. Isso vale com o amigo do prefeito. Tá? Então aquela coisa, a verba pública ela é privada, então um desvio. Né? Então o patrimonialismo parte por isso. Não há uma distinção entre público e privado, é uma coisa só. Quando na verdade, dentro do modelo democrático, liberal, deve existir essa separação entre o público e o privado. Parece aquela coisa ligada, por exemplo, ao Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado que ele divide o público do privado. Ou seja, ele divide os interesses do Estado, que são interesses públicos, e do interesse privado, que é a questão religiosa que cada um tem, é uma coisa própria de cada indivíduo. Pronto. Tá? Então a gente verifica, né, que esses modelos, como o nepotismo, a contratação de parentes sem concurso público, né, favorecendo a família, né, um exemplo bem claro de patrimonialismo. Né, o clientelismo, a política do toma lá, da cá, né, eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim. Né, a ideia, por exemplo, do indivíduo que ele oferece 4, 5 milhões de reais na campanha de um candidato, faz isso não por uma identificação ideológica, mas sim muitas vezes porque por buscar interesses futuramente, se o cara conseguir, os candidatos dele conseguir vencer, né, aí nesse sentido que existe o retorno, né, que muitas vezes o cara que doou o dinheiro vai querer o retorno, então tem muito isso. Então tem um populismo que é uma prática em que o governante se apresenta não como um empregado do povo, não como um servidor, mas sim como um paizão, um amigão que está ali para ajudar as pessoas. O populismo ele cria aquela relação, o governante cria aquela relação amistosa entre as pessoas, né, de um cara bacana, legal, que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, bandido bom e bandido morto, sabe? Essas coisas que são muito convenientes e que é muito usado dentro de uma política, dentro de um modelo populista. Então, esses vícios todos, eles fazem parte de modelos de uma cultura antiga, colonial, patriarcal, tá? E também patrimonialista nesse sentido. Então, tu vai perceber muitas vezes que enquanto que nos Estados Unidos, vamos pegar aqui a questão da cultura, né? Enquanto, por exemplo, no norte-americano ele entende que fazer uma atividade braçal é uma coisa boa, porque a ideia daquela cultura do puritano, do calvinista, né, que o trabalho dignifica o homem, para a gente, por exemplo, as práticas manuais elas são inferiores. A gente não tem orgulho, porque é uma prática inferior, porque dentro da nossa tradição, dentro da nossa história, isso na verdade é uma herança escravista, que nós temos vergonha. Então, por que eu não tenho orgulho de fazer uma atividade manual? Porque quem fazia atividade manual era o escravo índio e depois o escravo negro, quer dizer, que eram vistos como indivíduos inferiores. Então, essa tradição colonial, ela está na minha mente. Então, por isso que eu não vou valorizar, como é muito comum aqui no Brasil, atividades manuais. Então veja que a sociedade brasileira ela parte por um modelo em que a nossa origem, o período colonial,
cria esses vícios, esses modelos tradicionais dentro de uma regra, dentro de um modelo que ele é muito a estrutura da Casa Grande e Senzala, que o Gilberto Freire ele mencionou muito bem, quer dizer, o Brasil não surgiu na cidade, o Brasil surgiu no campo, e essa estrutura do campo massacrou durante muito tempo a sociedade brasileira com as elites rurais que dominaram durante 400 anos o Brasil, ou até mais, digamos assim. Beleza? Pessoal, é isso. A gente fica hoje por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.